Tarcísio Boaventura, uma pessoa que a gente aprendeu a gostar pela sua simplicidade, pela sua autenticidade e pela sua luta em prol dos estudantes, principalmente dos estudantes que enfrentam muita dificuldade às vezes para poder concluir seus cursos, suas necessidades principais. Você me chama a atenção por ser jovem, um jovem casado com a Renatinha, pai da Laura, ou seja, tem uma família pequena constituída, é um homem que também é ligado à nossa religião de matriz africana, é um Ogã, a quem eu tenho muito prazer de tomar a bênção, e dizer por que você sempre quis enveredar por esse caminho, do caminho da luta estudantil, né? De você ter feito atuações em grêmios, ter ligado à UPES, ser uma pessoa de um partido que é o Partido Comunista do Brasil, ali sempre lutou, você sempre desfraldou a bandeira da luta, a questão social, a questão de moradia, a questão da dignidade do ser humano. É por isso que eu sou assim, muito feliz por tê-lo sempre por perto. Eu sei que você tem todas as qualidades para exercer qualquer função no poder legislativo municipal. Mas uma pessoa que vem lá do Jardim Altinópolis, que conhece o povo de Suzano na palma da mão, que tem vontade de exercer função que te dá mais amplitude para que você possa cuidar melhor do seu povo e dos seus amigos da juventude, os estudantes, por que é que veio essa ideia agora para você estar lá na vice-prefeitura de Suzano? Conta para mim isso aí. Deputado, primeiro eu quero pedir sua bênção, como sempre, que nos abençoe. Falar que eu estou muito feliz de poder compartilhar esse momento aqui com a senhora, que sempre me ajudou tanto nessa construção do que eu tenho, do que é a vivência da vida política. Eu tenho uma atuação, como a senhora falou, desde muito cedo. Eu fui presidente do Grêmio Estudantil, eu lutei pelo passe livre estudantil na minha cidade, que hoje é uma conquista para os estudantes da nossa cidade. Mas eu venho de uma trajetória de mais um menino de periferia, sem muita oportunidade, sem muita perspectiva, estudante de escola pública a minha vida inteira, de um bairro pobre, de uma periferia, de uma cidade que nem Suzano, que é uma cidade grande aqui da Grande São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, e eu sempre tive uma referência muito grande, né, a partir do meu pai, a partir da minha mãe, de que a educação sempre foi uma questão muito importante. Só que eu não via uma competitividade, vamos dizer, justa dentro disso. Eu era um menino dentro de uma escola pública, numa sala superlotada, com professores mal remunerados, e eu sabia que alcançar uma universidade pública seria uma grande dificuldade. E se acontecesse, como todo mundo falava, mas se você batalhar, se você persistir, tem muitos exemplos. Eu falava, eu estudo numa escola de 2.000 estudantes. Se daqui alguém conseguir, eu sei que vai ser um que vai conseguir traçar uma universidade pública. E nesse momento, aparece para mim o movimento estudantil. O movimento estudantil se apresenta para mim dentro da minha escola e me traz uma nova perspectiva de compreensão. E a partir dessas lutas, eu consegui compreender quem que é o meu real inimigo hoje. Que eu tenho muitos amigos que foram perdidos para o tráfico, que eu tenho muitos amigos que que viraram pais muito mais jovens do que eu, tenho muitas amigas que viraram jovens muito mais jovens do que eu, e que não iam nem saber quem era esse real inimigo que estava sendo enfrentado, que é o sistema capitalista, que faz com que os pobres continuem sendo pobres e que os ricos continuem sendo ricos. Eu acho que você teve um bom professor no seu encaminhamento político, que foi o Jamil Murad, né? Acho que quando você, sendo um cara que ingressou cedo no PCdoB e que pode ter a oportunidade de conhecer o Jamil Murad, te dá uma estrutura, sabe, de conhecimento político muito boa. Com certeza, o Jamil ele é uma grande referência para mim da política. Eu costumo falar que eu tenho 3 grandes referências que eu tive, né? A primeira, em Suzano, eu não posso deixar de falar do saudoso senhor José Cândido, que a senhora conhece tão bem. Me ajudou muito na Assembleia, muito.
que foi uma pessoa para mim que sempre foi muito inspirador. Eu lembro de uma campanha do PCdoB que eu estava fazendo logo quando eu ingressei, e o seu Cândido, ele era candidato também. E a casa do seu Cândido sempre esteve de portas abertas para todo mundo. E eu lembro que eu estava fazendo campanha para um candidato do PCdoB. E eu cheguei para comer lá, porque nós da juventude, tudo sempre com a barriga no vazio, cheguei para comer lá. E aí a dona Laura, que eu gosto muito, estava brigando, falou assim, vocês têm que fazer campanha pro Candinho, porque esse outro candidato? E o seu Cândido chegou e falou assim, não, mulher, eles têm que fazer porque eu sozinho lá não vou ter força nenhuma. Então quanto mais gente tiver dentro da Assembleia lutando pelas mesmas causas que a gente, é importante. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, nossa, ele é deputado e está me apoiando mesmo eu fazendo campanha para uma outra pessoa. Então ele é isso. O Jamil Murad, ele sempre trouxe para mim uma compreensão muito importante dessa questão de consciência partidária, das lutas partidárias, de como é importante, do estudo sobre isso, né? O marxismo, tudo mais, é uma ciência muito importante. E a outra referência, não é para puxar saco, não é porque estamos aqui, é a senhora. Tá ao seu lado, poder ver a simplicidade, a humildade de caminhar e como a senhora trata daquela casa, desde o deputado que é o presidente da casa até a faxineira que a senhora encontra nos elevadores ou limpando os corredores daquela casa e a senhora trata os dois igualmente, é uma grande referência para mim. E são as pessoas que eu quero seguir caminhos parecidos com os de vocês. Eu acho muito legal assim, a gente ter a divergência de opiniões que tem ali dentro, mas quando eu vejo um deputado de oposição, desses mais jovens que briga com todo mundo, que xinga e tudo mais, mas quando está na frente da senhora, mesmo estando dos lados mais extremos, ele para, ele cumprimenta, ele pede a bênção, ele trata respeitosamente, porque a senhora ensina isso, né? Eu acho que para quem está próximo da senhora, que o respeito, que a dignidade, que por mais que a gente tenha opiniões divergentes, a gente deve tratar todo mundo com muito respeito. Que quando você fala em respeito, acho que é a primeira palavra que minha mãe me ensinou, né? Respeitar as pessoas. Dona Leci São Brandão, eu devo isso a ela. Eu respeito todo mundo porque a Dona Leci me ensinou a respeitar as pessoas. E você é um jovem e você sabe o quanto eu respeito você, inclusive por essa caminhada, essa nova caminhada de ir para a questão legislativa municipal de Suzano. Acho que Suzano merece, né, olhar para você pelo seu histórico, né, pelas coisas que você já provou e já comprovou que fez e que fará se chegar lá na subprefeitura, né, na vice-prefeitura, enfim, mas você é lutador, você tem ânimo, você tem força, a gente olha para você e vê que você demonstra essa coisa de, olha, eu estou aqui, eu sou mais um soldado nesse batalhão de pessoas que querem democracia plena, educação, saúde, sabe, respeito aos seres humanos. E essas qualidades são qualidades essenciais e fundamentais para que uma pessoa possa exercer, né, um trabalho atuante na prefeitura. E eu acho que Suzano merece isso, até porque você não é um forasteiro, você já tem Suzano há muitos anos, tá? E agora tem aí a sua família, com Renata Rosa, sua mulher, e a Laurinha, que é a sua filha. Que Deus abençoe você, que os orixás te protejam e que você possa chegar com a fé em Deus, sabe, no lugar que você aspira, que você tem direito e que você vai nos dar muitas alegrias se chegar lá. E eu espero que você chegue. Eu queria só falar, deputada, que assim, a senhora fala bastante da mãe da senhora como uma referência, e eu acho muito importante, porque os meus pais, eles são uma referência muito forte para mim também, né? Essa questão do estudo. A minha mãe, hoje ela é professora, na primeira escola que eu estudei lá na cidade, que é a Yolanda Bassi, ela é professora de História. E a minha mãe, ela não teve a oportunidade de estudar, como muitas mulheres, né, de algum tempo atrás, e ela persistiu. Então ela fez o EJA, terminou o ensino médio, e ela se formou, ela foi da primeira turma do ProUni, do governo do presidente Lula. E ela se formou professora,
e voltou para dar aula dentro do nosso bairro, dentro da nossa comunidade. E hoje é uma professora, faz um trabalho excepcional com as crianças. E o meu pai, a minha relação ela é muito importante porque ela também me ajuda, ela me dá uma consciência de classe e uma consciência, uma compreensão dessa questão racial que a gente luta hoje dentro do nosso mandato com tanta propriedade. Meu pai ele é um homem preto e ele é padeiro de profissão. E eu olhava aquilo, e antes de eu estar em política, antes de eu estar em qualquer coisa, eu achava muito estranho, porque eu lembro que meu pai é um homem preto e acordava 4 horas da manhã para ir para a padaria, para abrir a padaria, e a padaria era de um português. A padaria. Eu falava, meu pai trabalha, acorda 4 horas da manhã, e meu pai é quem abre e quem fecha a padaria. E o cara chega depois dele para trabalhar, e o cara anda no carro, que o carro dele até fala. Eu lembro que eu entrei no carro dele uma vez, o carro, coloque o cinto de segurança. E meu pai pegava transporte público. Eu falei assim, por que isso, né? A gente fala do fim da escravidão, de mais de 400 anos de escravidão no país. As diferenças sociais que o Brasil tem até hoje, né? E meu pai, que é um homem preto, trabalha ainda hoje, para enriquecer um português. Então, são essas coisas que me ajudou a ter um conjunto de consciência. Está hoje dentro do nosso mandato, está dentro do quilombo da diversidade, que eu aprendo muito com a senhora, mas eu aprendo com cada uma das pessoas que trabalham, que ali estão, com a sua vida, com a sua luta, que eles trazem, e com essa diferença, né, cultural que tem de diversidade, mas eu aprendo que a gente, em conjunto, fazendo um trabalho com seriedade, a gente pode ir muito mais longe e a gente pode trazer conquistas reais para as pessoas que precisam, seja as pessoas da nossa religião, que hoje não têm os seus direitos garantidos. A gente fala, a Laura, a minha filha, ela é iniciada na nossa religião, é uma filha de Jeová, e aí eu falo assim, a Laura não come carne nas sextas-feiras. Como que a escola dela hoje foi lá, a gente conversou e a escola dela se preparou. Mas quantas escolas a gente não tem que as crianças dependem daquelas, às vezes fazem a única refeição que fazem na escola. E na sexta-feira elas não podem comer carne. E as pessoas que trabalham e na sexta-feira querem usar o seu branco e não podem utilizar o branco. E quantas pessoas não falecem e não podem fazer os seus atos religiosos, porque às vezes um hospital, quantos ialorixás, quantos zeladores não podem... São impedidos, né, de entrar para poder fazer alguma coisa... Num presídio, num hospital e tudo mais. E como a gente vai fazer isso? Então, saber que tem pessoas como a senhora, que eu possa trilhar esse caminho também e trazer muito orgulho, muita representatividade. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu venho, a minha ligação com a nossa religião me ligou mais ainda à nossa ancestralidade e eu sei a responsabilidade que eu tenho hoje. Então eu agradeço de verdade, de coração, todo o empenho e o apoio que a senhora está dando nessa construção. É uma batalha nova. Eu falei, tem uma coisa que eu gosto muito de falar que eu aprendi com a senhora também, que é de não ter vergonha. Antigamente tinha uma coisa, eu perguntava assim, mas e se me fizerem tal pergunta que eu não vou saber responder? E a senhora trata isso com brilhantismo, é só falar. Eu não sei, você pode me ensinar? Com certeza. Eu lembro a senhora fala de 5 palavras que a mãe da senhora ensinou, Sim. que levam a qualquer lugar. Obrigado, por favor, me desculpe, com licença. E bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Só que essas palavras podem levar a gente muito longe, assim. Então, eu trago isso para minha vida. Eu e a Renata, a gente fala isso para a Laura Rosa hoje. E eu sei que tem muitas pessoas que vão ainda se identificar com isso. Porque eu acho que um representante político, antes de qualquer coisa, do mais preparado que ele esteja, as pessoas têm que se identificar com ele. Com certeza. E eu tenho certeza que as pessoas vão poder... olhar para mim e elas vão se identificar como uma pessoa que estudou em escola pública, que pegou muito ônibus, que enfrentou dificuldades financeiras, mas que trabalhou muito, que deu duro e que hoje tem oportunidade de, com muita seriedade, com muito carisma, mas com muita responsabilidade também, de representar as pessoas da maneira que elas realmente precisam. Que Deus proteja, viu? Obrigado e muito muita axé axé para você.